Glória a Deus, amém? Vamos lá então para o nosso tema da tarde. Vou falar um pouquinho sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo aí? Meu amado, você sabia que isso faz toda a diferença? Amém? Na vida do crente, na vida do cristão, isso faz toda a diferença em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá então para nós começarmos a ministração de hoje. Eu quero abrir o texto para vocês. Abra o texto de Atos, capítulo 1. Todo mundo conhece, né? Esse texto, famoso texto de Atos, capítulo 1. Mas essa aqui é a ordenança, amém? De Jesus para a sua igreja. Atos, capítulo 1. E o versículo que diz, versículo 8, amém? Todo mundo conhece, em nome de Jesus, tá bom? Amados, vamos lá então falar um pouquinho sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na vida do crente. Na verdade, nós sem o Espírito Santo, nós não somos nada, amém? Mas vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho para você o que é o Espírito Santo, amém? É uma dúvida, né? Você dizer, pastor, é a terceira pessoa da Trindade? Daí você, de repente, né, você entende como isso. Mas o que é, em suma, o Espírito Santo de Deus? Amém? Para nós entendermos o que é o Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender o Velho Testamento um pouquinho, tá bom? O Espírito Santo de Deus, pastor, o que é? É a ação do próprio Deus, é a forma que o próprio Deus se manifesta na terra. Amém? As pessoas dizem, o Espírito Santo é Deus? Sim, porque é a ação, é a forma que o próprio Deus ministra na terra. Por quê, pastor? Porque, meu amado, a palavra do Senhor fala que a terra, elas são os estrados do pé de Deus. É uma comparação, você imagina quem é Deus. A terra não suportaria quem Deus é na totalidade de quem Deus é. Então Deus, para se manifestar na terra, Deus então cria o Espírito dele. Amado, eu aprendi isso no judaísmo, que o Espírito de Deus é pequenos fragmentos do próprio Deus derramado sobre a sua criação. O Espírito Santo são pequenos fragmentos de Deus, cabível, suportável dentro do homem. Para que você entenda, pastor, o que é isso? É a essência do próprio Deus na minha vida. É o que me torna um com Deus. É o que me torna sensível a Deus. É o que me liga a Deus. Por isso, meu amado, Jesus, o que Jesus é? Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Para quê? A porta para quê, pastor? Atos capítulo 2, todo aquele que se arrepender dos seus pecados e for batizado em nome de Jesus Cristo, receberás o dom. Pastor, o que é dom do Espírito Santo? É a capacitação do próprio Deus. De quê, pastor? De sermos o que Deus quer para as nossas vidas. Você entendeu? Tem como explicar de uma forma mais clara que essa? Não tem. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, lá no Velho Testamento, que quando Deus deu a ordem para Moisés, para que Moisés construísse a Mishna, o tabernáculo, Deus disse, eu derramarei do meu espírito sobre homens, capacitando-os a cumprir a minha ordem. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque todos nós aqui estamos debaixo de uma ordem. Todos nós aqui estamos debaixo de um propósito. Lembra que eu falei hoje de manhã? Todos nós aqui temos um chamado. Hoje de manhã, vamos fazer uma suma aqui de que foi ministrado? Hoje de manhã nós entendemos o chamado. Hoje de manhã nós entendemos o que? A cura para esse chamado. Pastor, o que falta agora? A capacitação. O Espírito Santo é a capacitação. O Senhor vem na minha vida, Ele me chama, sujo, podre, caído, imperfeito, moribundo, amém? Deus me chama, Deus faz o segundo processo, qual? Deus cura.
pastor falou muito hoje. Deus me dá uma identidade, aleluia. De quê? De filho. Oh, rabaceira manasse. Como eu quero que Deus use a minha vida para transmitir para você o que Deus está falando no meu coração. É muito profundo. Deus então me chama, me resgata, me bota num propósito, me dá uma identidade, cura as minhas feridas, trata as minhas emoções, cura os meus traumas, apaga o meu passado. E agora o que ele faz, pastor? Agora ele precisa te preparar para você cumprir o teu propósito. Aí ele te enche do seu Espírito Santo. É uma pequena porção de Deus que cabe dentro da senhora. E ali Deus passa a habitar. E ali Deus vai nos capacitando ao quê, pastor? A cumprir o nosso propósito. Lembra qual é o nosso propósito? É ser uma bênção, é resgatar, é chamar outros a esse propósito. Só que eu, sem o Espírito Santo, eu não sou nada. Por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, vamos fazer a leitura. Atos 1:8 diz assim, vou ler para vocês. Deixa eu só achar aqui na minha, aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Pastor, então o que é o Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? É receber o poder de Deus para cumprir o teu propósito, para chegar no teu objetivo, para ser testemunha do quê? Do que Deus está fazendo na tua vida. Testemunhar que Deus faz milagre, que Deus transforma o homem, que Deus pega um homem destruído, caído e transforma ele, bota ele no eixo de novo, bota ele dentro de um propósito. Lembra que eu falei hoje de manhã? Uma geração sem propósito é uma geração que anda em círculo. Bota você em direção ao alvo. Por isso que o apóstolo Paulo em Efésios 5:18 diz, o que ele fala lá? E não vos embriagueis com vinho deste mundo. Pastor, o que é vinho? Na cultura bíblica, vinho é uma alegria, é a diversão, são os prazeres deste mundo. Porque são passageiros. Muitas pessoas sabem o que é isso. Você estava lá numa festa, você estava alegre. Quando você estava lá bebendo, se divertindo, você estava alegre. Mas quando você voltava para casa e você se olhava no espelho, o diabo dizia para você, você não é nada. Olha para você. Olha, cadê a tua família? Cadê os teus filhos? Olha o que o fulano fez contigo. Olha onde que tu está. Você entende o que eu estou falando? Esta é a alegria do mundo. E aí o que acontecia, pastor? Voltava toda aquela angústia de novo, voltava toda aquela dor de novo, voltava todo aquele sentimento, né, que destruía com as tuas emoções. E aí o que você precisava? Você precisava encontrar uma nova festa, uma nova dose, uma nova bebida, para você preencher aquele vazio. Por isso que Paulo diz, não vos embriagueis com um vinho deste mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí você vai entender daqui um pouquinho, meu amado, a importância de ser cheio do Espírito Santo, o que significa ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá começar então, amado. Amado, muitas pessoas elas têm muita dúvida do que é ser cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor? Eu vou responder isso para você. Porque nós vivemos num universo gospel relativo. Pastor, o que é isso? Depende de igreja para igreja. É ou não é? Tem igreja que você vai lá e aquela igreja diz que para você ser cheio do Espírito Santo você tem que pular, você tem que rolar e você tem que plantar a bananeira. Outras dizem que você tem que rodopiar que nem o peão. Outras dizem que você tem que orar em línguas. Mas daí você para e olha para muitas pessoas e diz, peraí, pastor, a pessoa planta, pinta e borda no culto. Mas eu conheço a vida dela. A vida dela é um fracasso. O casamento dela é um fracasso.
Aí você começa a ter dúvidas. É ou não é? Sim ou não? Aí você vê, pastor, mas o fulano ora em línguas. Ele ora tanto em línguas que até atrapalha o pastor na hora da pregação. Mas daí você vai ver a vida da pessoa, é uma desgraça. Aí você pergunta, mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Pastor, o que você está fazendo? Porque eu me perguntei. E eu disse, Senhor, se isso é ser cheio do Espírito Santo, é vir na igreja, é chorar, porque muitas vezes diz, o fulano chorou, estava cheio do Espírito Santo, mas voltou para casa e continuou a mesma coisa. Eu conheço pessoas que choram de remorso. Você está entendendo? Então tudo isso enche o nosso coração de dúvida e a gente fica, o que é ser cheio do Espírito Santo? Algumas pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é um momento de êxtase. Acho engraçado até ter igreja, hoje o culto foi maravilhoso. Por que o culto hoje foi maravilhoso? Porque hoje o pessoal chorou, rolou, plantou bananeira, rodopiou. Então hoje o culto foi cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque teve êxtase na igreja. Amado, preste atenção, ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com tua emoção. Eu sei que às vezes a gente chora assim, porque Deus está tratando profundamente nosso ser. Eu sei disso. Mas de nada vale, meu irmão, eu entrar num êxtase espiritual e sair dali e continuar sendo a mesma pessoa. O Espírito Santo pega uma igreja, preste atenção. Atos 1,8 diz, e recebereis poder ao descer sobre vós. Que poder é esse, pastor? Será que Deus está interessado em me dar poder para mim ficar fazendo coisas estranhas dentro da igreja? Será que é esse o interesse do Senhor de derramar o Espírito Santo dele sobre mim? Será que Deus não está interessado em tratar as minhas fraquezas, limitações, meus medos, traumas? E eu vou explicar para você, eu vou provar biblicamente. Em Atos capítulo 2, o Senhor derrama do seu Espírito. Em Atos capítulo 2 acontece o chamado Pentecostes. A igreja estava reunida orando, mas a igreja estava onde? Estava escondida. Por que a igreja estava escondida? Porque a igreja estava com medo. Medo do que, pastor? Medo dos romanos, medo dos líderes religiosos da época, dos doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus, daqueles que haviam mandado matar Jesus Cristo. Então eles se acuaram, eles se esconderam, porque eles estavam com medo. Preste atenção. Medo qual, pastor? Medo aquele, eu vou explicar para você já vai entender agora. Medo aquele que chegaram para Pedro e disseram, peraí, estou te achando parecido com aquele cara que andava com Jesus. Não, nem conheço esse cara. Aí, daqui a um pouquinho, Pedro andou para outro lugar, chegou perto do fogo. Tu não é um daqueles. Não, de jeito nenhum. Crucifício, mate ele também, estou aqui, você viu? Eu fui um daqueles que gritou para matar. Pastor, o que o senhor quer dizer? Porque, meu amado, quando nós não temos o Espírito Santo, nós temos medo. Nós somos dotados de medo. Pastor Adão falou um versículo bíblico e eu sou muito de gravar, meu. Eu estou aqui, minha cabeça é um relógio. É um HD. Pastor Adão falou um texto hoje. Lembra qual foi o texto bíblico? O amor de Deus lança fora todo o medo. Quando nós somos preenchidos com o Espírito Santo de Deus, o Senhor nos enche do seu amor e tira todo o medo. Pastor, me explica. Atos capítulo 2, agora aquela igreja que estava escondida, que dizia que amava a Deus, que dizia, lembra de Pedro? Senhor, cala a boca. Aonde tu fores eu irei contigo. Eu morrerei por ti. Tu é amigo daquele cara? Não, nem conheço. Aquele que dizia que morria de amor, agora estava o quê? Se escondendo, estava com medo.
Mas preste atenção agora. Aquele mesmo cara que estava se escondendo, ocultando, agora a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre eles. Aleluia. A Bíblia diz que eles estavam cultuando escondido, portas fechadas, janelas fechadas. Irmão, eu vou provar para vocês. Eles estavam orando assim, ó. Por quê? Porque eles tinham medo que as pessoas ouvissem eles. Mas a Bíblia diz que daqui um pouquinho o Espírito Santo desceu sobre eles e eles abriram as janelas. Agora aquela igreja que estava acuada começou a orar alto, começou a orar em línguas estranhas, estrangeiras. Deixa eu explicar o texto. Atos capítulo 2 diz que eles estavam orando em línguas estrangeiras. Amém? Línguas estranhas, língua dos anjos. Paulo vai falar mais adiante depois. Esse é um dos grandes problemas que as pessoas não entendem. A Bíblia fala em Atos 2, era língua estrangeira, mas Paulo fala mais adiante, depois, na língua dos céus, na língua dos anjos, a qual ninguém discerne. Amém? Quer dizer, então não era uma língua estrangeira que um inglês, que um polonês ia entender, não. Era uma língua que somente os céus entendiam. Isso nós temos que deixar claro. Infelizmente existe uma linha, bíblica não, uma linha de algumas religiões, de algumas igrejas que não acreditam no dom de línguas. E triste saber que a Bíblia está tão fácil acesso para todo mundo, mas prefere não acreditar. Mas tudo bem. Então a Bíblia diz que eles agora, com medo, acovardados, eles abrem a janela e eles começam a orar bem alto. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, preste atenção, vem sobre eles e eles começam a orar em línguas estrangeiras. Para quê, pastor? Qual era o fundamento? Para que aqueles incrédulos acreditassem que verdadeiramente o Pentecostes tinha acontecido sobre eles. Como assim, pastor? Eu vou explicar isso para vocês. A Bíblia diz que naquele dia estava acontecendo uma festa em Jerusalém. E veio judeus de toda a região, principalmente judeus da diáspora. Pastor, o que eram judeus da diáspora? Que saíram de Jerusalém e foram morar em outras regiões, em outras terras estranhas, e aprenderam a linguagem lá. Quando eles vieram, eles viram, peraí, não, mas está acontecendo algo sobrenatural. Porque eles estão orando na minha língua. E essas pessoas nunca tiraram os pés de Jerusalém. Essas pessoas são pescadores. Como pode ele estar orando nessa língua que somente nós lá da Mesopotâmia, nós lá de outras regiões nós entendemos? Sabe, meu amado, preste atenção, eu aprendi algo aqui. Que ser cheio do Espírito Santo, Deus nos dá a condição de ser testemunho por onde a gente passar. Não importa a língua, não importa a cultura, não importa o povo, você sempre será um bom testemunho por onde você passar. Você entende o que eu quero dizer? Eu vou explicar para você. Paulo deixa mais claro esse texto. Paulo diz assim, por onde eu passo, no meio de sábios, gregos, romanos, tolos, entendidos, não entendidos, eu consigo dar o bom testemunho de Cristo. Uma das coisas que eu aprendo que é ser cheio do Espírito Santo. É muito fácil dizer que eu sou cheio do Espírito Santo e só saber dar bom testemunho dentro da igreja, no meio de crente. Quando você é cheio do Espírito Santo, você dá testemunho onde você estiver. Por quê, pastor? Porque uma das coisas que eu aprendi, que ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. É um estilo que faz parte da minha vida, que não tem como as pessoas tirarem de mim. Eu não sou cheio do Espírito Santo só dentro da igreja. Eu sou Espírito Santo lá, eu sou cheio do Espírito Santo lá no meu trabalho, eu sou cheio do Espírito Santo lá na escola, na faculdade, eu sou cheio do Espírito Santo aonde eu estiver, eu vou ser testemunho, e as pessoas vão conseguir entender a linguagem dos céus na minha vida. Por quê? Porque eu tenho um estilo de vida. Ser cheio do Espírito Santo, meu amado, não adianta eu pular e plantar bananeira na igreja, mas lá na escola eu dar mau testemunho. Não adianta eu aqui no culto orar em línguas, mas lá no meio da minha família eu tenho uma língua maior do que, sabe, a linguaruda, pessoa que fala mal de todo mundo. Não adianta aqui na igreja eu orar em línguas, mas lá fora, meu irmão, preste atenção, só falar bobagem, só falar palavrão, só falar asneira. Por quê, pastor?
Porque ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida por onde a gente anda. Quem é cheio do Espírito Santo consegue ser cristão em qualquer lugar. Por onde passar. Ah, pastor, eu não boto meus pés lá porque lá é um lugar cheio de idolatria. Pastor, eu não vou lá porque lá é um lugar... Não, meu amado, quem é cheio do Espírito Santo vai aonde quiser porque ele é livre. E quem dita as regras sou eu. Não é o lugar que eu vivo, não é o meio que eu vivo, não é as pessoas com quem eu convivo. Por quê, pastor? Porque eu sou cheio do Espírito Santo. E é eu que contagio as pessoas que estão ao meu redor. Lembra, meu irmão, preste atenção. Lembra do chamado de Moisés? Moisés viu a sarça se consumindo em fogo. E a Bíblia diz que a partir dali, Moisés se transformou em uma nova pessoa. Por quê, pastor? Porque agora ele estava cheio de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do próprio Deus. Amado, preste atenção, o Espírito Santo ele não é uma força impessoal, mas é uma força divina, meu irmão. Ela vem do próprio Deus e ela começa a habitar em mim, dentro de mim, me capacitando, irmão, a eu dar o bom testemunho de Cristo aonde eu estiver, aonde eu passar. As pessoas vão ver Deus na minha vida. É na escola, no trânsito. Você entende, meu amado? Preste atenção. Deixa eu explicar uma coisa. Então, pastor, vamos para a Bíblia. Vamos começar alguns textos bíblicos para a gente não ficar só. Abra Gálatas 5,16. Aí você vai entender o que eu estou falando. Que é ser cheio do Espírito Santo, não importa onde você esteja. Você é livre. Você é livre. Sabe por quê? Preste atenção, meu amado. Sabe por quê que os fariseus não foram em lugares que Jesus foi, Clayton? Sabe por quê? Porque eles tinham medo de se corromper. Esse era o medo. Quem estudou judaísmo sabe que o judeu ele era perito de criar a cerca da cerca da cerca. Para mim não chegar lá, eu vou criar uma cerca. Mas vá que Deus o livre, eu pulo aquela cerca, eu crio uma outra cerca antes. E aí eu crio uma outra cerca antes. Por quê? Porque eles tinham medo de chegar lá e se contaminar. O que é se contaminar, pastor? É executar o erro. Lembra que Jesus falava, cuidado com o fermento dos fariseus. Por que Jesus falava isso? Porque eles ainda não eram cheios do Espírito. Jesus foi em lugares que os fariseus não foram, por quê? Porque Jesus era cheio do Espírito. Jesus permitiu pessoas tocar nele que os fariseus religiosos não permitiriam. Jesus permitiu um grupo de 10 leprosos chegar perto de Jesus, porque os fariseus, sabe o que os fariseus fizeram? Eles criaram uma cidade chamada Cidade dos Leprosos. Para nós não pegar lepra, nós vamos colocar esses leprosos bem longe de nós. É isso que o sistema religioso faz. O sistema religioso diz para você, não joga futebol. Clayton, não pode jogar futebol, porque lá os caras são do mundo. Não anda com os colegas da tua empresa, porque eles são do mundo. Não visita o teu vizinho ali, porque ele é do mundo. Não vai na festa do teu amigo lá, porque lá eles são do mundo. Mas quem é cheio do Espírito Santo é livre. Eu sou livre. Eu sou... Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe que liberdade é essa? Não é liberdade para me pular na igreja. Tem gente que acha que Jesus morreu na cruz para me dar liberdade para me pular na igreja. No mundo, meu irmão, eles vão passar 4 dias pulando. Então eles são livres também. Pulando carnaval. Mas eu sou livre para me dançar. No mundo eles dançam a noite inteira, meu irmão. Se essa é a liberdade que Cristo veio me dar, então, meu irmão, o mundo me dá muito mais liberdade. Sabe qual é a liberdade que o Espírito Santo me dá? É a liberdade de eu poder estar no meio dos leprosos e não ser contaminado por eles. É a liberdade para me parar por uma prostituta
ela tocar em mim, eu tocar nela, quando diz tocar no sentido de dar um abraço, de falar do amor de Deus para ela e não ter medo. Aí eu falar com aquele irmão que é ímpio, que é alcoólatra, e chegar lá e naquela festa que está todo mundo bebendo, mas eu estar lá, porque Jesus foi numa festa que eles beberam tanto, irmão, beberam tanto que acabou o vinho. Eu acho que era uma festa de alemão, né? Porque alemão bebe vinho, irmão. Com todo respeito aos alemãos, tá? Italiano, né? Eu acho que é italiano que bebe bastante vinho, né? Alemão bebe chopp, né? Chopp. Acho que Jesus foi numa festa de italiano, porque né, Roma havia tomado conta ali da região. Porque eles tomaram tanto vinho. Não posso ir nesse casamento. Porque lá vai ter música do mundo. E eu tenho medo daqui um pouquinho que o meu pé se desconverta. E daqui um pouquinho começa o meu joelhinho. E daqui um pouquinho já começa o meu corpinho. E daqui um pouquinho começa as minhas mãozinhas. E daqui um pouquinho eu já estou lá. Uhul! Mas o crente convertido, cheio do Espírito Santo, ele não tem medo. Ele está lá, ele chega lá para o noivo, parabéns, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vim aqui para orar por você, desejar toda a sorte de Deus na tua casa, no teu casamento. E ele senta lá no meio dos convidados e ele começa a conversar, ele dá risada, ele celebra. E de repente, meu irmão, chegaram para Jesus, acabou o vinho. O povo vai quebrar o pau aqui. Porque acabou o vinho, compraram pouco vinho. Jesus, está tão bom o bate-papo aqui, esse povo está tão feliz. Manda encher as talhas de água lá e eu vou resolver o problema. E Jesus fez o quê? Jesus não impediu a festa de acontecer. Mas Jesus se manteve santo. Jesus se manteve puro. Jesus foi em Samaria. Você conhece a história, né? A Bíblia diz que o povo odiava os samaritanos, porque, pastor, samaritano era uma mistura entre judeus e gentios. Quem conhece a história? Eles acabaram casando com as mulheres do povo daquela região, então eles se corromperam. Então era um povo misto, ele era meio gentil, meio judeu. E na Torá dizia que não podia misturar os povos. Então houve essa inimizade, e lá eles adoraram, diziam que o lugar de adoração era no Monte Gerizim, e lá no lugar de adoração é em Jerusalém. Mas só quem estava certo? Nenhum dos dois. Porque o lugar de adorar o Senhor é aqui, no meu coração. Jesus disse, olha, não vai ser nem aqui nem lá. Porque na verdade o Senhor vai estar à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Você está entendendo? Então Jesus entrou numa cidade que era odiada, que os fariseus diziam, que os religiosos devem dizer, não entre lá, não chegue lá. Mas Jesus ia. Por quê, pastor? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus não tinha medo. Eu vou explicar isso para vocês. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim, digo porém, andai em espírito. Aqui esse espírito é maiúsculo. Todas as vezes que a Bíblia falar para você o espírito em maiúsculo, está se referindo a quem? A Ruach HaKodesh. Tá? O Espírito Santo. Porque a palavra espírito foi traduzida do grego. A palavra espírito ela vem do grego. No hebraico, Espírito Santo é Ruach HaKodesh, o sopro do santo. Por isso que a palavra do Senhor diz que quem é espiritual, ele é soprado pelo Espírito. Soprado é direcionado, é guiado. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, todo aquele que é guiado, a palavra guiado é soprado, todo aquele que é soprado, guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Então olha o que Paulo diz, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Pastor, então preste atenção. Pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Eu vou explicar agora. De uma forma bem clara. Você nunca mais vai esquecer. Lembra de onde Deus te tirou? Lembra da situação que Deus te encontrou? Lembra as práticas que você vivia? Lembra os lugares onde você se enfiava e enfiava o pé na jaca? Lembra? Pois é, ser cheio do Espírito Santo é exatamente isso.
é uma capacitação para que você nunca mais volte a praticar aqueles desejos, aquela natureza carnal que você tinha. Por isso, meu amado, preste atenção. Se alguém se diz cheio do Espírito Santo, mas vive afundando o pé no lodo do pecado, vive voltando para as velhas práticas, desculpa, meu irmão, está na hora de você rever, porque Paulo é bem claro: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências. Pastor, o que são concupiscências? Desejos, vontades, inclinações. Por isso que eu sempre falo que quem é cheio do Espírito Santo não tem medo. Medo do quê? Medo do pecado. Porque eu não sou mais escravo dele. Nós cantamos aqui na igreja, né? Eu não sou mais escravo do medo. Qual era o maior medo que nós tínhamos? Você lembra? Qual era o maior medo que nós tínhamos? Paulo fala: o mal que eu não queria fazer, eu acabava fazendo. O maior medo nosso era esse. Era a gente voltava para casa, irmão, sabia que a gente tinha feito tudo errado. Nosso maior medo, eu sei do que eu estou falando, porque eu trabalho com dependentes químicos, eu trabalho com pessoas que estão lutando contra muitos vícios, e eles, depois que passa o efeito das drogas, sabe qual é o maior medo que eles têm, pastor? Eles voltam em consciência, eles sabem que aonde as drogas, a situação, você acha que eles não sabem? Eles sabem depois que passa o efeito. O maior medo deles é o quê? É voltar para lá. Só que eles não têm força. Eles não conseguem. Porque o pecado é um senhor. Paulo fala que o pecado ele é um senhor. Um senhor é o quê? É aquele que manda, é aquele que determina. O pecado diz, vai. E a pessoa sem o Espírito Santo, ela não consegue dizer não. Mas alguém que é cheio do Espírito Santo, meu amado, o pecado vem, bate na porta todo dia. Porque nós ainda, infelizmente, estamos nesse corpo ainda. Mas eu aprendi uma coisa: esse corpo está subjugado ao Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo fala em Gálatas que a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. E quem ganha, pastor? Quem está mais forte. Quem está mais forte? Quem está no comando. Quem ganha na tua vida é quem está no comando. Por isso que Paulo fala em Romanos, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, quer dizer, guiado é o quê? O que a gente fala quando a gente está dirigindo? Nós estamos guiando o carro. Quem está no controle do avião está guiando o avião. É ele que determina. Então, meu amado, a maior função do Espírito Santo na minha vida é exatamente isso. É me dar força para mim dizer não para aquilo que eu era escravo, para aquilo que me dominava. Se você se diz cheio do Espírito Santo e o pecado diz, filhinho, e você sai correndo, desculpa, meu irmão. Você não é filho de Deus. Você é filho do pecado. Desculpa, não sou eu que digo isso, é a palavra do Senhor que fala. Porque nós cantamos, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, meu irmão, é o Senhor que comanda. Olha que interessante. Ser cheio do Espírito Santo, então, significa andar guiado por Deus diariamente. Diariamente. Por isso que eu falo, é um estilo de vida. Não adianta eu vir aqui na igreja o Espírito Santo me guiar. Aqui ele me guia na adoração. Aqui ele me faz levantar o sovaco para cima. Aqui ele me faz pular. Aqui ele me faz dar glória. Aqui, ai glória a Deus. Oi, que culto espiritual. Hoje eu estava... Mas eu saio para fora ali, quem comanda a minha carne, é a natureza carnal de novo. Que vida é essa, meu irmão? Por isso que eu falo que o Espírito Santo é um estilo de vida. Faz parte da minha vida. Diariamente ele vai andar comigo. Olha que interessante. Vamos lá, seguindo aqui em frente. Ser cheio do Espírito Santo não se trata de ter mais do Espírito, mas do Espírito ter mais de nós. Eu gostei dessa frase. Não sei quem escreveu, se foi o pastor, não sei, está na apostila aqui. Mas eu amei essa frase. Não é eu ter mais do Espírito,
mas é o quanto o Espírito tem mais de mim. Quanto mais Ele comanda, quanto mais Ele direciona, quanto mais Ele me sopra, quanto mais, está entendendo? É o quanto mais Ele tem de mim. É isso que importa. Por quê? Porque quanto mais eu tenho do Espírito Santo, é interesse meu. Eu quero ter mais do Espírito Santo para me ter dinheiro. Entendeu? Eu quero ter mais do Espírito Santo para mim ser famoso. Eu quero ter mais do Espírito Santo para mim orar pelas pessoas, todo mundo cair. Não é assim que funciona. O reino de Deus não funciona assim. É dizer, Senhor, eu me abandono. Eu me largo. Me preenche, me toma, me domina, me guia, me orienta. É isso, é ser cheio do Espírito Santo. Porque eu aprendi que tem horas que o Espírito Santo vai dizer, some. Lembra de João Batista? A Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E chegou um momento que o Espírito disse assim, João Batista, acabou para ti. Aí João Batista disse assim, olha para mim, tá vendo aquele lá? Aquele lá é maior do que eu. Aquele lá é necessário crescer e eu vou ter que desaparecer. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É entender a hora que Deus diz, agora aparece, agora some. Agora cala, agora fala. Agora silencia, agora ora. Você entendeu? É isso, é ser cheio do Espírito Santo, amado. Tem horas na minha vida lá, pastor, que o Espírito Santo vai dizer, filho, não é hora de falar nada. É que Salomão fala, lembra? Eclesiastes, quem é guiado pelo Espírito Santo sabe o tempo para todas as coisas. Tem horas que o Espírito Santo vai dizer abraça, tem horas que o Espírito Santo vai dizer afasta, porque a pessoa vai estar irritada, a pessoa vai estar irada. Você já tentou discutir com um irritado, com um irado? É perda de tempo. O Espírito Santo vai dizer afasta, mas vai ter que passar o tempo, que a ira vai passar, e o Espírito Santo, agora sim, agora aproxima. Amado, preste atenção. Pastor, o Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo é sabedoria. Só tem 2 textos na Bíblia, né, pastor Adão, que a Bíblia fala dela mesma na primeira pessoa. Como assim? A sabedoria e o Espírito Santo. São as duas únicas... Pastor, o que a gente liga? Quem estudou teologia sabe. São as duas pessoas. A única vez... A não ser o próprio Deus, né? O próprio Deus fala várias vezes na primeira pessoa. Mas fora Deus, é quando o Espírito Santo vai falar dele mesmo e quando a sabedoria está falando. Nós aprendemos na teologia que isso é a mesma coisa. Deus, sabedoria, Espírito Santo e o próprio Filho. Porque eles eu não falo de mim mesmo. Você está entendendo? Espírito Santo é o que então, pastor? O Espírito Santo é sabedoria. Aproxima, afasta, abraça. Sabedoria que o Senhor vai me dando. Porque não adianta eu saltitar e pular e gritar na igreja. E chega em casa eu faço tudo diferente, meu irmão. Você está entendendo? Olha que interessante. Então eu vou falar essa frase de novo. Ser cheio do Espírito Santo não se trata de ter mais do Espírito, mas do Espírito ter mais de nós no controle. Amém? Mais de nós no controle. Isso que é importante. Vamos lá. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Não é um evento único, mas um processo contínuo. A palavra enchei-vos, o que representa, amado? Indica uma ação contínua. Eu entendo que ninguém aceita Jesus, se torna perfeito de um dia para o outro. Eu sempre falo isso, não se cobre esse ponto que você vai entrar em piripaque. É uma ação contínua, o Espírito Santo de fé em fé, é de glória em glória, de culto em culto. Hoje nós vamos sair melhores daqui em nome de Jesus, mas ainda não é o suficiente. Vai ter outro momento que Deus ainda vai tratar mais. É tudo conforme a nossa maturidade, é tudo conforme o nosso crescimento. O processo de ser cheio do Espírito Santo, meu amado, eu sempre falo lá em casa e falo aonde eu passo. Eu tenho medo daquelas pessoas que de um dia para o outro se torna super, hiper poderoso. Eu não acredito nisso. Por quê, pastor? Porque eu já tive vivência com pessoas assim. Já vi pessoas de um dia para o outro
Meu Deus do céu! Você viu o cara falando, dizia, meu Jesus, eu vou ficar atento, daqui um pouquinho vai vir uma carruagem de fogo e vai levar ele para o céu. Não existe isso. Sabe? A gente tem pessoas que a gente fica tão com medo assim, o cara ele é tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio. E uma coisa que eu aprendi, que quem é cheio do Espírito Santo não fala, demonstra. Quanto mais eu falo que eu sou cheio, mais vazio eu sou. E eu aprendi uma coisa. Você quer ver uma coisa? Eu aprendi isso. Uma vez chegaram para um sábio e perguntaram, eu quero ver se o meu mestre é sábio mesmo. Chegaram para o mestre e disse assim, vinha vindo uma carruagem. E o discípulo chegou para o mestre, mestre, está vindo uma carruagem, você está vendo? Uma carroça, está vendo? Está ouvindo? E o mestre diz, sim, estou ouvindo. O senhor disse, o senhor é sábio. Sim, sou sábio. Então me responda uma coisa. Essa carroça está vindo, ou carreta de boi, carruagem, ou o que você quiser chamar, está vindo cheia ou está vindo vazia? Aí o mestre parou, silêncio. Está vindo vazia. O discípulo disse assim, eu acho que o mestre errou. Ficou esperando, daqui um pouquinho veio a carroça vazia, sem nada dentro. Ou o carro de boi que seja. Aí o discípulo ficou assim, intrigado. Como que o mestre soube disso? Mestre, fala para mim, como é que tu soube? Aí o mestre disse assim, pelo som da carroça. Como assim, mestre? Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Eu tenho medo de quem faz muito barulho. Eu tenho medo de quem diz muito eu. Eu sou. Eu faço. Cuidado, meu amado. Uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela não vai falar que ela é, que ela faz. Mas ela vai demonstrar. Ela vai fazer você ver que ela é. Como, pastor, nas atitudes dela. Você entende isso, meu amado? Você consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? Por isso que eu falo que é um processo contínuo. Vi pessoas, meu amado, cheias do Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu! Passou um tempo e eu disse para minha esposa. A esposa lembra, né? O pastor Adão lembra disso, que eu acho. Inclusive o pastor Adão era da época lá da Igreja Batista Nacional. E eu lembro disso, irmão. Eu vou confessar para vocês. Eu disse para vocês, isso daí é só fogo de palha. Isso é só fogo de palha. Meu Deus, todo mundo ia para o encontro, porque, meu Deus, os caras já chegavam, já querendo pregar para ti, já chegavam, meu Deus, voando, decolando. Mas só porque o Senhor está falando isso, que eu estou falando com isso para você, esse encontro vai ser maravilhoso na nossa vida, mas nunca será suficiente. Eu já estou ansioso pelo próximo encontro, eu já estou ansioso pelo próximo momento na presença de Deus. Isso não pode ser suficiente, pastor Adão sabe do que eu estou falando, porque as pessoas vieram do encontro com aquela sensação que agora sim, eu estou super mega power. Eu disse para minha esposa naquela época, isso aí não vai durar muito. Foi dito e feito, meu irmão. Foi dito e feito. Passou meses, estava tudo nas drogas, tudo no vício, tudo de novo. Porque a vida do crente é diária com Deus. Se você sair daqui hoje, meu irmão, com tudo que você está recebendo do Senhor e você não levar para a tua casa, você não levar para o teu dia a dia, você não levar, para a tua vida normal, e você não continuar buscando o Senhor, você não continuar, não vai adiantar, meu irmão. Tem um louvor que diz que o fogo nunca se apaga, né? Mas eu aprendi uma coisa, que o fogo não se apaga na vida daquele que mantém o fogo. Sabe de onde é que veio esse texto? Por isso que é bom estudar o Velho Testamento. Você já ouviu falar no santo lugar, né? E havia o Kadosh Kadoshim, o santo dos santos. No santo lugar, que é o lugar onde a gente pode chegar hoje, no santíssimo lugar nós não podemos chegar. Por quê? Porque somente Jesus está lá. Nós um dia vamos chegar no santíssimo lugar, quando nós chegarmos no céu, amém? Mas hoje a gente pode chegar no máximo até o santo lugar, que era proibido, somente os sacerdotes podiam chegar. Hoje,
A palavra do Senhor diz que todos nós somos sacerdotes do Senhor. Amém? Você entende isso? Isso aqui é um pouquinho de Velho Testamento para você entender, às vezes, a linguagem. Porque às vezes, né, pastor, lá os apóstolos escreveram o texto, quem não tem o conhecimento não entende. O que ele quis dizer isso, eu sou sacerdote? Por quê? Porque hoje todos nós, irmã Elsa, temos livre acesso ao santo lugar. Que é o lugar onde eu entrego a minha adoração ao Senhor. E no santo lugar tinha o quê, pastor? Tinha algo chamado a menorá. A menorá, para quem não sabe, meu amado, era um castiçal de 7 velas, que representava os 7 Espíritos de Deus. Sabedoria, entendimento, discernimento, santidade, ele tem todos ali, os 7 Espíritos de Deus. E a Deus havia dado uma ordem para os sacerdotes, isso é importante nós entender. E você entendendo e você ouvindo hoje, meu amado, a tua vida vai ter mais responsabilidade, sabia disso? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Hoje você entende que você é sacerdote, e hoje você entende que você tem uma responsabilidade. Qual foi a responsabilidade que o Senhor deu aos sacerdotes? Ele criou o turno de 12 horas. A cada 12 horas mudava o turno. Só você ler, pastor, aonde que eu posso ver isso? Lá, além do Velho Testamento, posso explicar no Novo Testamento, o dia que o pai de João Batista, Zacarias, teve um encontro com o Senhor. Lembra? Ele estava exatamente no turno. Qual era a função do sacerdote no turno? Era manter as lâmpadas da menorá acesa, para que o fogo não se apagasse. Porque enquanto o fogo estivesse aceso, estava subindo o bom perfume ao Senhor e representava a graça de Deus sobre a nação de Israel. A presença de Deus, a luz de Deus sobre Israel. Então hoje nós cantamos: ah, Senhor, que o fogo nunca se apague. Mas sabe quem é que é responsável disso? É você, sou eu, somos nós. Não adianta hoje você sair daqui, meu irmão, eu sei do que eu estou falando. Não adianta você vai sair daqui caminhando as nuvens. Eu sei o que estou dizendo. Hoje, o que Deus já fez de manhã já foi tremendo. Mas o que eu quero dizer para você, meu amado, nesta tarde, é que se você sair daqui e você não continuar colocando óleo, pastor, como é que era usado para manter as lâmpadas da menorá acesa? Era usado óleo. O óleo representa o que, pastor? O Espírito Santo. E o que representa isso? Como é que eu mantenho o fogo de Deus aceso na minha vida? Buscando o Espírito Santo diariamente. Hoje nós vamos fazer aqui um pouquinho um momento de busca do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que se você vai ser encher do Espírito Santo hoje, te prepara. Mas se você sair daqui e você não entender que você precisa manter essas lâmpadas acesas na tua vida, que é o próprio Espírito Santo de Deus na tua vida. Como é que eu mantenho, pastor? Enchei-vos do Espírito Santo. Preste atenção, eu vou explicar o que é o enchei-vos. Esse copo está vazio. Amém? Vou te dar um exemplo bem lógico para você entender. Pastor, eu oro um pouquinho. Assim é a tua vida. Por isso que você cai, por isso que você tropeça, por isso que você não tem força, por isso que você pensa continuamente em desistir, por isso que você não consegue observar os ataques do maligno, porque é assim a tua vida. Aí passam uns 2 dias, mais 3, você vem na igreja, olha mais um pouquinho. Aqui. É isso aqui. Mas quando a palavra diz enchei-vos, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu tenho um momento de adoração, quanto mais eu tenho comunhão, não vai dar para encher o copo. Multiplica, Senhor. Quanto mais, mais,
mais. Eu vou sendo cheio. E quanto mais cheio eu sou, mais forte eu sou. Quanto mais cheio, mais sábio eu sou, pastor. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais eu sei agir conforme Deus quer que eu aja. Mais eu me recupero mais rápido das bordoadas da vida. Está entendendo, meu amado? Até o ponto que não tem mais água aqui, senão eu ia mostrar para você o texto que Davi nos ensina. Unge a minha cabeça, vai ungindo. Até o ponto que o meu cálice transborda. Amado, sabe como é que a igreja deveria ser? A igreja deveria ser transbordante do Espírito. Porque quando eu transbordo, tem uma característica, e eu não vou poder mostrar para vocês agora aqui, senão se tivesse mais água, eu ia mostrar bem o exemplo de você. Eu ia sujar tudo aqui, a pastora depois ia ficar brava comigo. Ia transbordar tanto, que ia começar a tocar esse copo que está no meu lado. Pastor, o que o senhor quer dizer quando eu sou cheio do Espírito Santo? Pega a visão. Eu começo a tocar nas pessoas que estão ao meu lado. Eu começo a tocar as vidas que estão no meu lado. E elas começam a ser contagiadas pela presença do Senhor. A Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, a glória do Senhor resplandecia sobre a face de Moisés. Quanto mais cheio do Espírito Santo sou, mais as pessoas são tocadas. Mas agora, meu irmão, desculpa o que eu vou dizer. Aqui, vou explicar para você. Vou fazer uma sujeira, a pastora vai ficar brava comigo. Tem problema. Todas as pessoas que estão ao meu redor vão ser tocadas por esta água. Pastor, é bíblico? Eu vou explicar para você. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Pessoas secas, pastor, vão chegar, secas da alma, secas do espírito, secas, vão chegar perto da gente, vão ser tocadas pela glória do Senhor e vão dizer: eu quero esse Deus que tu quer, que tu tem. Eu quero ser tocado por esta glória que mudou a tua vida, que mudou a tua história, que mudou a tua casa. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Esta igreja cheia do Espírito Santo são homens e mulheres transbordando do Espírito Santo, transbordando do rio de Deus, por onde passar, meu irmão. Isso é ser cheio. Porque, pastor, o mundo está seco. Pastor, tem texto bíblico que prova isso? Tem. Salmos capítulo 1. A Bíblia diz que nós temos que ser como árvores plantadas à beira do rio. Elas não secam. E elas dão fruto no tempo certo. Que frutos são esses, pastor? E eu concluo agora. Nós temos que cumprir o horário aqui. Que frutos são esses, pastor? Os frutos do Espírito Santo. Por isso que tem uma igreja, desculpa, carnal, cheia de raiva, não consegue perdoar, fofoqueira, maledicente. Por quê, pastor? Porque só consegue manifestar os frutos do Espírito quem é cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Eu vou dar dica para você rapidamente. Busca sincera. Deus é com os sinceros de coração. O que mais, pastor? Você precisa confessar e abandonar o teu pecado. Você precisa ter uma vida de comunhão através da oração, da leitura da palavra, de alimentar-se da palavra de Deus. E você precisa o que, pastor? Se colocar na submissão do Espírito Santo. Lembra que nós lemos aqui? Vou ler de novo para você não esquecer esta frase. Guarda essa frase para você. Não se trata de ter mais do Espírito, mas do Espírito ter mais de você. Isso é ser cheio do Espírito. Porque vai ter horas que você vai estar com tanta raiva, com tanta raiva, com tanta raiva. Pastor, isso acontece sim. Mas ao mesmo tempo eu estou cheio do Espírito Santo e diz assim: calma, filho. Perdoa. Não fala nada. Fica quietinho.
Isso é ser cheio do Espírito. Vai ter horas, meu irmão, que você dá vontade de você mandar pro... Mas o Senhor diz, não faz isso, filho. Olha para essa pessoa e diz assim, eu te perdoo. Lembra de Jesus? Lá na cruz do Calvário? A mesma multidão que Jesus alimentou, a mesma... Xanda, pega um paninho depois para nós limpar aqui. A mesma multidão que Jesus curou, a mesma multidão que Jesus abraçou, era a mesma multidão que estava agora dizendo o quê? Mate-o, crucifique-o. Por que Jesus, meu amado, preste atenção, eu vou citar um exemplo bíblico para você entender. Jesus chegou numa cidade com os apóstolos, e eu vou falar de um apóstolo que todo mundo diz que ele é o apóstolo do amor, e eu vou provar para você que ele não era amor porcaria nenhuma, porque só ama quem é cheio do Espírito Santo. João, todo mundo gosta, o apóstolo do amor. Jesus chegou numa cidade e a Bíblia diz que botaram Jesus a correr junto com os discípulos. João disse, Senhor, o Senhor quer que eu ore e peça para Deus enviar fogo do céu e destruir todo mundo? O discípulo do amor. Mas sabe por que ele agiu assim? Porque ele ainda não havia sido cheio do Espírito Santo. Você entende, meu amado? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo diz assim, Senhor abençoa ele, Senhor perdoa ele. Atitudes diferentes. Pastor, é como o pastor Adão falou uma coisa muito clara hoje. Dá vontade, pastor? Dá. Dá vontade de fazer um monte de coisa. Põe o seco aqui. Dá vontade de bater, dá vontade de espancar, e eu já sei o que é isso. Eu já vivi não só na vontade. Eu bati, eu espanquei. Contei já meu testemunho, os irmãos me conhecem meu testemunho, eu não escondo meu testemunho de ninguém, meu irmão. Eu me tornei tão seco, pastor, espiritualmente, tão seco, que o meu coração se encheu de raiva, de ira, de uma forma que eu nunca havia sentido. E o que eu fiz, meu irmão, eu me envergonho. Mas hoje o Senhor já me curou. Num dia de culto das mulheres na igreja. Eu nunca esqueço isso, lotada a igreja, com mais de 30 mulheres, eu acho. Lembra, Xana? Vocês estavam tendo. Eu espanquei um cara na frente da igreja. Que péssimo testemunho. Testemunho de alguém que estava vazio de Deus. Testemunho de alguém que estava seco de Deus. Eu sei o que está dentro da igreja, irmã, mas não está cheio do Espírito Santo. E eu também sei o que está dentro da igreja e está cheio do Espírito. Porque às vezes dá vontade de matar, né, pastor? Dá vontade de passar com o carro por cima. Dá, meu irmão, porque a minha carne está viva. Mas ao menos o Espírito Santo diz assim, filho, não faz isso, tá bom. Obrigado, papai. E a gente segue a vida. Isso sim é ser cheio do Espírito, meu amado. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar nessa tarde, irmãos. Vamos colocar de pé. Quem quer ser cheio do Espírito aí? Quem quer ser cheio do Espírito para ter atitudes diferentes? Ser o bom testemunho de Cristo. Eu quero colocar um louvor aqui. E nós vamos orar nessa tarde em nome de Jesus. Você vai buscar do Espírito agora. Mas preste atenção, buscar do Espírito não é buscar dos dons do Espírito. É outra coisa, né, pastor, que as pessoas não entendem. Eu não estou falando aqui para você buscar dom. Eu não quero aqui que ninguém, a não ser se o Senhor mandar você orar em línguas. Aí tudo bem, fica à vontade, é você e Deus. Mas eu não estou falando aqui para você buscar o dom de língua, porque é outra confusão que eu fico... ainda bem que eu sou cheio do Espírito. Não é, pastor? Porque às vezes a gente vê umas coisinhas nas redes sociais, uns pastores pregando umas coisas, eu digo, Jesus! Segura minha língua, Senhor! Porque dá vontade de entrar, meu irmão, e agora não é a língua nas redes sociais, é o dedo, né? Eu digo, Senhor, segura os meus dedos. Que dá vontade de comentar lá, irmão. Sabe? Eu não quero que você busque dom agora. Agora eu quero que você busque aquele que tem todos os dons, que é o Espírito Santo. E aí os dons ele vai te dar depois, conforme a necessidade.
Eu vou colocar um louvor aqui. Espírito Santo, meu amigo. Nós temos um amigo. Comece a orar. Comece a orar agora. Começa a dizer: Espírito Santo, vem. Vem sobre a minha vida. Espírito Santo, Oh! Espírito Santo, vem nessa tarde. Ora, baceira, maná. Espírito Santo está aqui, amado. Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo está aqui. vem neste lugar. Diga: vem nesse lugar, Senhor. Vem neste lugar. Espírito Santo, meu amigo. Oh! Começa a trabalhar, Espírito Santo. Começa a ministrar nessa tarde, Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo. Começa a ministrar, Espírito Santo. Espírito Busca Ele, Santo, busca Ele. meu amigo. Busca com sinceridade, busca com verdade nessa tarde. Clama a Ele. Vai! Nesse lugar, Espírito Santo, Sim, Espírito Santo. meu amigo. Nós declaramos a Ti nessa tarde que nós precisamos de Ti. A Igreja Batista Nova Vida precisa de Ti. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Então comece a orar. Comece a orar, comece a clamar. Ele está aqui nessa tarde, meu irmão. Ele está aqui para curar você. Ele está aqui para tratar você. Ele está aqui para melhorar você. Oh! Enche, enche, enche. Enche esse lugar. Oh! Vem nesse lugar. Vem com a tua glória, Senhor. Vem com a tua glória e começa a encher esse lugar. Começa a encher esse lugar. Vem, diga bem, Espírito Santo. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Vem com a tua glória, Senhor, e começa a trabalhar em nosso meio. Começa a ministrar em nosso meio. Enche, enche a tua igreja. 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 Enche a tua noiva. Enche a tua igreja. Enche a tua noiva. Enche a tua igreja. Enche a tua igreja. Até transbordar, Senhor. Nós estamos cansados, Senhor. Cansado da miséria. Cansado, Senhor. Então vem nessa tarde. Muda. Cansado da mesmice. Cansado da superficialidade. Cansado da aparência. Cansado das máscaras, Senhor. Cansado de querer ser algo que eu não consigo ser, Deus. Então vem, 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 enche, 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 Deus. Olha, balamaçou, enche, Deus, enche, Deus. Olha, balamaxeramanão. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, Deus. Vai curando, Deus. Vai libertando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cheios, cheios, cheios. Sopra, Deus. Sopra, vento impetuoso. Sopra, sopra. Ora, manabasore, candalabas. Vem nesse lugar. Oh, Senhor. A glória do Senhor está aqui, amado. Vem nesse
Você nunca mais será o mesmo de hoje em diante. Como aquele que é tocado pelo Espírito Santo, nunca mais será o mesmo. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vem nesse lugar com sua glória. Sua glória, com a tua glória, com a tua glória que cura, Senhor. Vem, vem. Ora, Manabasore, Carnaval. É isso que você precisa mais do Espírito, amado. Deus me fala de pessoas nessa noite que estavam cansadas, mas o Senhor está tirando o fardo de sobre você. O Senhor está arrancando esse fardo de sobre você. Vai tocando, Deus. Vai, decola, voa. O que está segurando você? De ir profundo no Espírito. O que está segurando você? Você é livre. Vá para o santo lugar. Vem nesse lugar. Vem. Em nome de Jesus. Ora, Basuri Kandá. Não dá vontade de parar, amado, mas nós temos compromisso com o horário. Mas Deus vai fazer mais aí, é só o começo. Vai ser difícil segurar. Vai ser difícil segurar o que Deus está fazendo. Tem pessoas que já estão tomadas pela glória de Deus aqui. A tua igreja clama, entra, mergulha no rio de Deus, mergulha no rio de Deus. Ele está passando aqui. Então mergulha no rio de Deus. Ora, Manabasore, canta lavado. Manabasore, canta lavado. Vem nesse lugar com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Renovo do Senhor. O renovo está passando aqui nessa tarde. Com sua glória, a tua glória é o que mais queremos.